uma série de sobreposições de cálculos matemáticos e tal, mas não tem a geologia propriamente dita. Quer dizer, não é factual. Certo? Certo ou errado? Não sei, estou perguntando. Porque depende um pouco da precisão. Não, na precisão, então, é outro problema. Se nós estamos falando de tempo de recorrência, por exemplo, dois aspectos de precisão. Vou falar primeiro de quando a gente fala em escala de obra, né? Esse sismo raso tem um impacto maior em superfície, né? Sim. Se é superfície em solo, você tem uma vibração maior, mas em compensação tem uma atenuação de um fator que eu não vejo nós falarmos. Eu tenho deslocamento por essas estruturas. Por exemplo, se eu falo falha inversa, houve uma manifestação de tensão por ela, mas houve também deslocamento ou não foi observado ainda? Você já entendi. Os tremores correspondem ao deslocamento, só que esses deslocamentos são muito pequenos. Por exemplo, um tremor de magnitude 5, você tem uma área de, por exemplo, 3 km, você tem uma falha e numa extensão de 3 km no plano de falha, você tem um deslocamento. E esse deslocamento, em média, para magnitude 5, pode ser, sei lá, 1 centímetro, 10 centímetros. Ou dezenas de metros? Não. Dezenas de metros, só magnitude 8, 9. Então, o deslocamento na falha mesmo é muito pequenininho. A quantidade do VG. Isso. Pode ter efeito cumulativo por uma mesma falha. Pode, você tem que ter milhares e milhares de tremores na mesma falha para chegar, sei lá, 10 metros para você observar no campo. Tá, então vamos dizer, se eu estiver trabalhando na escala de obra civil, a escala é de 1 para 1, né? Eu preciso de uma informação mais ou menos desse tipo. Se é, por exemplo, para calcular um vertedouro, esse tempo de recorrência a gente vai a 10 mil anos, lembra? Isso. Década milenária, e hoje é até um pouco mais, né? Isso. Se eu falo em tempo de recorrência de 500 anos, É pouco. para fins de água é tempo de recorrência de bueiro de estrada de melhor, vamos dizer, uma estrada melhor. Então tem uma incoerência, porque o dano causado a uma obra civil implantada sobre uma, vamos dizer, um local de probabilidade de deslocamento, e esse deslocamento pode se dar deixando inclusive espaço aberto, né? Não é necessariamente deslocamento, que o modelo mental leva logo para um plano de atrito, né? Se for falha inversa. Mas às vezes não é por falha inversa, é por falha normal existente, ou até fratura, por onde se deu ali, com deslocamento e abertura de espaço. Se acontece um negócio desse numa fundação, como é que a engenharia vai se prevenir em termos de projeto? Só por aceleração de partícula, que é a prática, né? Mas a prática não entra com deslocamento e abertura de junta. Aí só na região Aí seria da estrutura. aí seria mais, digamos, o efeito, né? Posso contribuir aqui com o esclarecimento? É o seguinte: o sismo, o tremor do sismo, são ondas sísmicas que se propagam a partir de um deslocamento numa falha. Então, essa vibração, o que nós estamos falando e que tudo isso que foi feito é a partir das vibrações das ondas e não do movimento da falha propriamente dito. Eu sei, mas numa estrutura, porque... Para ter efeito que o senhor está pensando, o senhor tinha que estar em cima da estrutura e ela vazasse o resto do chão. Mas não é o caso, né? O sismo, tudo isso aí são ondas, são as vibrações das ondas. Eu tenho registro de vários casos observado e fotografado. Pois é, mas isso são efeitos... E se a obra está ali, por exemplo, mina pegou já. Pois é, tem mas veja, na medida que o senhor tem uma vibração, essa vibração ela vai causar num determinado local a ruptura de várias coisas naquele sítio onde ela passa, né? Mas o movimento de origem disso não é necessariamente o que o senhor está observando naquele lugar, porque uma onda S, por exemplo, ela
a onda P, que é a primeira onda, ela faz uma vibração nesse sentido, puxa e empurra. As ondas últimas, as ondas longas que causam o movimento do solo, é uma combinação de dois movimentos, esse movimento com o movimento vertical. E isso faz destruir as casas e tudo mais. Agora, o efeito causador, primeiro, né, ele não necessariamente tem a mesma, não existe uma relação unívoca entre uma coisa e outra. Deixa eu te falar, eu não vou entender por questão de formação, mas eu quero dizer assim, a consequência... Não, eu já entendi. A consequência... O problema é que o dominó é uma coisa mais ou menos que seria similar ao dominó, que não é bem assim, né? Porque você pode ter um outro fator, né? É que muitas vezes as pessoas acham que assim, encostou, né? Que é aquele que é o dominó mesmo, encostou em um e vai no outro. E não é bem assim, às vezes você tem um evento, né? Inclusive o evento iniciador, né? Ele pode não ser, e de um modo geral não é o responsável pelo chamado dominó. Quer dizer, é uma outra questão que é complicado. Agora, eu não sei, né, eu acho que é a dúvida dele, e a gente que também lida, né, de certa forma, não na área específica, mas com a parte mais contextual, né, como é que isso vai, né, que realmente essas ondas vão se comportar, vem em função do ambiente, seja ele lá em cima ou aqui embaixo. Como é que ela vai andar, vai se refletir ou refratar, sei lá o que, para que dando origem a alguns danos lá na frente que, né, que causa essas queda de estrutura, etc. Tal. Por isso que realmente, né, por exemplo, é complicado prever isso. Mas a análise histórica, né, isso aqui é uma coisa que a gente, né, que eu acho bom lembrar isso. A análise histórica é sempre um dado muito bom, é sempre um dado, né, que deve ser, né, considerado, não deve ser desprezado nunca. Que eu saiba, né, eu não sou da área específica, mas parece que Minas Gerais tem um histórico, né, dessas movimentações em torno de mais de 100 anos, que eu saiba, assim, né, que eu já ouvi falar, né, vi alguma, literatura, assim. Agora, na minha área, a gente trabalha muito com as questões de agravo. Então, de repente, está ocorrendo, né, um evento e você tem outras coisas, né, acontecendo que agrava, perturba mais, né? E o próprio a gente contexto que a gente chama, né, de vulnerável, né? Vulnerabilidade antes que se faça essa citação. Você deve sempre fazer a pergunta diante do que, né? E aí, realmente, né, pode ter... Que é um caso, né, que ele cita, né, que houve esse rompimento lá na Samarco, né? Não, porque 2 agravou, bom. E aí? Mas e o resto, né? Como é que é? Então fica difícil. E aí eu acho que eu quero, né, tá colocando é mais ou menos isso. Que é um campo, de um modo, né, geral, pouco socializado, né? Essa área, infelizmente, ela ainda pouco socializada para o grande público, né? É só uma... Nós temos mais duas perguntas, tá. mas eu gostaria que identificasse a pessoa identificasse. O meu nome, né, professor, né, Antônio Carlos Rosa, né? Trabalho no órgão, né, ambiental do Estado. Professor Marcelo. João Paulo Queixo, que nós conhecemos. Mudando um pouco, né, até o contexto, 2 semanas atrás teve um tremor que causou até um certo pânico na cidade de Londrina. E a magnitude foi na ordem de 1,9 que aconteceu, mas foi o suficiente já para alarmar a população e causar um
esse pânico lá nesse bairro lá. Bom, na minha interpretação eu vejo que a magnitude ela é importante, mas se for comparar 1.9 com o pânico que a turma sentiu lá, pode ser que a aceleração é o grande, vamos lá, a variável que tem que se estudar. Como é que tem essa relação, assim, no caso lá de Londrina, de 1.9 e a população assim, sentir esse pânico, esse tremor? Na grande maioria dos mapas de ameaça sísmica, que nem esse, por exemplo, depende muito da aplicação, mas, em geral, você considera a contribuição de todos os tremores de magnitude 4 para cima. E aí você considera várias possibilidades, vários cenários de profundidade de 1 km, 5, 10, dependendo de cada região. Isso porque, normalmente, se supõe que um tremor pequenininho, mesmo que seja perto, ele pode ter uma aceleração, mas é uma pancada tão rápida que, se a sua obra for boa, realmente, não vai ter efeito nenhum. Mas isso não é bem o caso. No caso de Londrina, por exemplo, os tremores estão ocorrendo magnitude menos de 2. Quer dizer, mas a profundidade é 100 metros, está embaixo da casa do sujeito e racha a parede. Distância porcentual. A gente colocou uma estação lá, no centro da cidade, no bairro lá, e registra a distância do hipocentro é 200 metros. Quer dizer, são casos muito raros, mas às vezes acontece. Então agora, dependendo das regiões, por exemplo, aqui em Minas, a gente sabe que todos os tremores que a gente estudou direitinho, a profundidade máxima é 2 km. Então a gente tem que levar em conta, na hora de fazer o mapa, tremores de magnitude 3, 2 talvez, porque se ocorrerem muito raso, a contribuição pode ser pequena, mas pode ser importante. Naquele caso dos tremores. Meu nome é Henrique Albiati, trabalho na Vale. O que me chama a atenção, você já vem com mais tempo, mas não de forma sistematizada, é que nós temos, na verdade, vários tipos de barragem. Tem barragem com maciço convencional de argila, tem uma barragem de loteamento de jeito, uma barragem por linha de centro, tem uma barragem com filhamento drenado, há uma série de características ali de construção de barragem que estão desenvolvidas ali para o mundo inteiro, no Brasil. Interessante que essa questão de sismicidade, um fator de estabilidade das barragens, ela pode ser considerada. E isso, de uma certa forma, é meio desprezado no Brasil, principalmente as barragens de registro. As barragens hidrelétricas, talvez até o Copedê me corrija aí, elas são usadas. Acho que até 10% do G elas são usadas. E as barragens de rejeito, algumas são, eu sei que lá em Curvada trabalhando com isso, mas não é generalizado. Acho que esse é o caminho que a gente tem que trilhar no tocante às estruturas, essas estruturas de engenharia. Não estou falando especificamente da barragem, mas pode ser estendido aí para fator de estabilidade para talude, para engenharia construtiva, etc. Eu acho que essa sistematização, ela sistematizando, ela começa a dar um caminho mais claro. E qual que é o G que nós devemos usar? Porque o G aí, eu estou vendo que ele varia de 0,4, vamos pegar uma amarelinha aí, né? Está ali, 0,6, você colocou, 6%. E se ele for ampliado, nós podemos chegar até 20%. Mais barato, assim, uma obra grande, não, vai mais acontecer extensiva, né? Não nessa aí, mas não de 10%. O laranja, sempre é uma amarela. Vamos pegar o amarelo aí, pegando aquela probabilidade de 10, você botou de 2, né? Aí ela intensificou um pouco mais. O fato é o seguinte, qual probabilidade nós devemos usar, inclusive?
o Pedro pegou uma linha correta. Quando você vai calcular o fator de estabilidade de uma estrutura de VT, você usa 10 mil anos do PMP, que é a máxima possível que você consegue estimar com a probabilidade de se dimensionar o vertedor. A barragem realmente estaria um caminho a ser trilhado agora, ou seja, a gente tem que começar a trilhar isso aí, não porque tivemos aqui um sismo e por um acidente, sem hoje uma análise clara de correlação, mas assim, só do fato de você ter estudos que podem se vir a fazer, essa é a discussão. Elas têm que ser consideradas. Então, porque a liquefação da barragem de EG, hoje com esses minérios mais finos, e no passado, nós tínhamos minérios mais grossos, temos as hematitas, que lá era muito difícil de fazer. Hoje nós estamos moendo, nós estamos minérios finos, nós estamos mudando a característica do minério. E aí eu acho que nós não podemos começar agora realmente trabalhar em cima desse jeito. Temos que começar a definir níveis de jeito para capturar e isso que eu e eu estou vendo barragem aí por todo lado, essa faixa Araguaia aí, ó, para baixo de Minas, lá para cima, lá no Pará, lá nós temos barragem, nós temos lá no Sucesso, tivemos vários sismos, inclusive, na região da Minas. Então, para todo lado, hoje nós estamos falando que a mineração, nossa área de mineração no Brasil está dentro dessas colorações, de modo geral, amarelas para cima. Então não dá mais para essa abordagem, Marcelo. Só o Wilson Viola do Instituto Tecnológico da Brava. Acho que essa questão aí que vou colocar tem dois aspectos. Um é essa período década do Neymar é usado para precipitação de chuva, não para simplicidade. Então, para simplicidade, é isso que o Henrique falou, eu não tenho visto, a não ser, tem um parâmetro como o COPD mencionou para vibração, mas nada que preveja tipo possíveis deslocamentos, mesmo que sejam pequenos. Ou seja, então talvez seja, vamos dizer assim, a discussão possa levar, é necessário isso, ou seria realmente um conjunto que se fala de período décadas do Neymar para precipitação. Não é para vou confundir, vou dar um exemplo paralelo, dizendo que para uma situação você usa uma estatística bem definida, para outra você não usa nenhuma. Exatamente. Por que para chuva se usa 10 mil e não 1000? Inclusive tem questionamento muito sério, porque essa precipitação da década do Neymar é uma extrapolação que, no meu modo de ver, não tem base nenhuma. Essa questão do mil é usada 10, 15 anos atrás. Não, essa extrapolação de 10 mil tem mudança climática em andamento. Essa mesma discussão nós estamos fazendo. Com a mudança climática que nós temos hoje, ou seja, os próprios projetistas se sentem mais seguros e as normas também avançaram nesse sentido, para você já ir para a PMP. Voltando a essa situação, hoje nós não usamos nem nada, pouco uso sobre barragem de EG. Agora, as hidrelétricas usam. Então é uma discussão que a gente tem que fazer, tem que incorporar o mesmo raciocínio. E eu acho que na cabeça não é assim, ó. Realmente nós temos que trabalhar. Agora, qual é a periodicidade da estipular para fazer o cálculo do G? Essa que é a agência reguladora. Não, a questão das barragens hidroelétricas são todas muito parecidas, são todas de aterro compactado. Quer dizer, são meios coesivos. Então você cria meios com resistência definida. Quando trabalha com aterros hidráulicos, na construção de barragens, quer para água, no Brasil não se usa aterro hidráulico para barragem. Teve essa discussão muito grande na época de Porto Primavera, lá, que nós acompanhamos pelo IPT, tudo. O nível de segurança da engenharia nacional
não dava segurança para a CESP, na época, topar uma barragem de aterro hidráulico, tendo tanta areia no aluvião de 14 quilômetros lá do Rio Paraná. Quando a gente fala de barragem de rejeito com alteamento para montante, nós estamos trabalhando também com meios não coesivos, que é a areia. Isso aí tem uma implicação, qualquer vibração, isso não... Quer dizer, quando a sismologia dá essa estatística que pode não causar danos, nós estamos nos baseando na estatística de danos observados aplicada ao nível de vibração medido, né? E 99,99% das vezes o dano observado foi de tectonismo intraplaca, foi em construções implantadas em cima de solo ou rocha, mas urbanas, desse tipo. Nós não tivemos a infelicidade ainda, né? Tivemos um caso que não se pode atribuir a sismicidade de forma alguma, mas tem toda a característica de vibração ser um fator importante. A liquefação dependeria do nível de saturação do maciço. Pô, e aí os relatórios falam, olha, aqui o grau de sismicidade é alto, mas se for abaixo de 3, não tem tanta implicação, baseado no modelo mental de enxergar estruturas urbanas. E, quando se fala em barragem, enxergar as barragens, que são objeto de grande divulgação, publicação internacional, análise do Comitê Internacional de Grandes Barragens e tal, que fala muito da barragem de terra. Agora, o Comitê Internacional de Grandes Barragens, a questão de 10, 15 anos, eu não tenho, mas saiu, teve evento paralelo no simpósio, no Congresso Internacional, que tratou das barragens construídas por materiais não coesivos. E no item aplicação de não coesivos na construção de barragem de rejeito, ela foi fortemente, como se diz, metralhada, vamos dizer assim, não me veio a palavra, a ponto de ser quase que condenada como solução para a mineração. Por quê? É construída hidraulicamente com material extremamente variável. Então, quando você coloca o rejeito nas barragens, não se tem possibilidade de manter a mesma característica granulométrica espacialmente no maciço atribuída nos cálculos. Então, eu levo, né, para um bom projeto aprovado uma característica que eu transfiro a responsabilidade para a operação da mina, que é conseguir manter aquela granulometria que foi objeto de cálculo. E tem aí outras, aí o papo geotécnico não é para agora, mas então eu tenho muito receio, Marcelo, dessas observações genéricas, baseadas no histórico de verificação, na estatística histórica, onde a maior incidência de danos foi em construção leve, urbana, né? E nós temos aí, como o Henrique está falando, coincidentemente, essa área de maior risco, ela está na área de maior incidência de barragens. E que afeta o ambiente urbano, né? Não resta a menor dúvida. Nessa hora, a sismologia levantou a aceleração imposta por uma vibração de 2 pontos, alguma coisa que aconteceu aqui em Mariana, não é suficiente para causar dano, sem o menor conhecimento da característica da obra. Então, esses estudos, eles precisam ser mais objetivos, começando a chamar engenheiro geotécnico, que é quem, de certa forma, tem grande responsabilidade sobre a obra de infraestrutura pesada, a participar dessas discussões, desses tempos de recorrência. É um salto. Nós temos um caso agora na mina de Cajati, lá em São Paulo, que deu um tremorzinho em Cajati de 3 pontos, acho que foi 3,1. Não sei se você está lembrado desse número. Agora, em outubro, abriu uma trinca transversal no talude em rocha de dezenas de metros, com abertura de 20 centímetros e deslocamento na vertical, sem ser falha inversa, de 12 a 15 centímetros, depende do local que foi medido. E consta também nos boletins que foi
interpretado como sismo de baixa intensidade e a baixa profundidade. Então, o reflexo disso, fazendo agora em obra de engenharia, é catastrófico. E lá tem barragem de rejeito também, tem uma série de coisas. Então, eu ia te falar o seguinte, eu estou um pouco... Aliás, desde a década de 80, teve um sismo naquela usina de Traição, no Rio Pinheiros. Não sei se você lembra, na região do Rio Pinheiros. E o IPT foi chamado para fazer um diagnóstico na usininha de Traição. Infelizmente não tem gradiente hidráulico expressivo, né? Mas não derrubou a usina, mas abriu todas as juntas, juntas de concretagem, num determinado alinhamento dentro da obra, né? Foi o que me chamou a atenção, e de lá para cá eu venho procurando evidências factuais. Eu nunca vi falha inversa. Eu sempre vi deslocamento transcorrente. Quando eu falo vi, é porque eu conversando com o Iosteiro, ele falou, a academia não gosta muito de modelagem, você tem que ir atrás de dados factuais, né? Então eu virei um caçador de, desculpa a brincadeira, mas virei um caçador de foto, de local para fotografar, e vi coisas extraordinárias, datadas inclusive aqui em Catalão. Não sei se você conhece a Goiás. Por que a falha normal se chama paranormal? Porque o movimento se dá com o sentido não de cavalgamento, de uma falha onde um bloco bascula em relação a outro. Sim, mas por que o nome vem normal? Por que uma falha inversa não se chamava... A inversa se dá por cisalhamento. É um bloco subindo sobre o outro por cisalhamento. E a normal se dá por tração. Mas o que é o normal numa falha? Não, normal em geologia, esse é o... Também tem razão quem não é da especialidade. Não, falha... Por exemplo, se você olhar um mapa de tensões do mundo, 90% da crosta da Terra está sob compressão. Não, mas não tem um mapa de tração. As falhas normais são exceção. Não, eu concordo, não é exceção. Onde não tem nenhum mapeamento de zona de tração, onde o maciço está sendo tracionado. E tem uma lógica incrível. E essas de tração são muito mais problemáticas que as inversas, porque elas provocam esses deslocamentos. Mas deixa isso para uma outra hora. Vamos deixar isso para a mesa redonda? Acho que a gente aproveita melhor, né? Professor, então só um esclarecimento, que ontem ele Depois dessa falou sua intervenção aí, a gente vai fazer um break de 5 minutos, um cafezinho, e a gente volta novamente. É porque às vezes, ontem ele falou conosco, a gente conversando, sobre esse período de retorno, que às vezes nem todas as pessoas têm a visão exata do que ele quer dizer ali. E ele nos falou assim, olha, isso aqui são pixels, são pontos. Cada ponto desse tem esse período de retorno. Então, um exemplo que ele deu foi o seguinte, se naquele local, naquela região ali, como, por exemplo, o quadrilátero ferril, sei lá, qualquer região dessa, você tiver 100 estruturas que você está preocupado com eles, por exemplo, barragens. Então, isso significa que em 100 anos, nessas 100, em 25 anos, uma vai ter alguma coisa. Porque cada ponto desse tem essa mesma probabilidade. Então, há uma grande probabilidade. Se você tiver 100, a cada 25 anos você vai ter um problema com um. E é uma forma de analisar isso. Bom, se eu tiver 100 lugares iguais dentro de uma cidade, a cada 25 anos eu estou correndo o risco de a cada 25 anos ter um problema. Se eu pegar essa área laranja aqui, que tem 20% disso, não quer dizer que em 2.500 anos vai ter uma vez em 2.500 anos dentro dessa área. Num ponto aqui vai ter uma vez a cada 2.500 anos. Num outro ponto também vai ter uma vez a cada 2.500 anos. Mas isso aqui é para cada ponto. Não quer dizer que tem um problema também. Uma aceleração. Não, estou dizendo assim. Porque é para a gente não pensar que os outros têm massa sem problema. Vai ter algum tremor que vai causar essa aceleração. É isso aí. Vamos fazer um break de 5 minutinhos. Estou aqui no cantinho aqui.